Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Bora falar tudo agora sobre Atlético e Cruzeiro. Os rivais de Belo Horizonte se enfrentaram na noite dessa quarta-feira com vitória cruzeirense. Dá para dizer que o Atlético é freguês do Cruzeiro em seu estádio. A Arena MRV, recentemente inaugurada, já contou com 5 partidas entre os rivais. O Atlético venceu apenas uma vez em casa. Houve um outro empate, já são 3 vitórias cruzeirenses, a da noite dessa quarta-feira, por 2-0, com gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge, jogadores convocados para a seleção brasileira. O resultado determina que o Atlético só passa para as semifinais da Copa do Brasil se vencer o Cruzeiro no Mineirão, apenas com torcedores da Raposa, por 3 ou mais gols de diferença. Se a vitória for por 2 gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. O Cruzeiro deu um passo importante rumo à classificação e a pressão em cima do Cuca aumentou. Assim que o apito final foi ouvido, torcedores do Galo em todo o estádio passaram a xingar o Cuca. Cuca que chegou a bater boca com torcedores na boca do túnel. O Hulk também se desentendeu com alguns torcedores. O Cuca chegou a ser flagrado discutindo com Paulo Pelaipe, o diretor de futebol da Raposa. Só para completar alguns registros importantes. Caio Jorge marcou seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro em um clássico contra o Galo. Quero contar também que o Atlético voltou a tropeçar dentro de casa, algo que tem se tornado comum, especialmente em competições de mata-mata. Havia perdido para o Atlético Bucaramanga e para o Flamengo, agora para o Cruzeiro. A única exceção em jogos de mata-mata recente foi a vitória de virada contra o Godoy Cruz. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Cruzeiro, a Raposa já passou? Bora de notícia exclusiva sobre o Grêmio. Marcelo Marques já está em busca de um homem para assumir o departamento de futebol gremista na próxima temporada e a prioridade é Paulo Pelaipe. Dirigente muito conhecido no Grêmio que hoje trabalha no Cruzeiro, dá para dizer, porém, que o negócio dificilmente acontecerá. Primeiro, porque o Pelaipe tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2026 e dificilmente rompe seus vínculos. Depois, porque o Pelaipe está muito alinhado com o que fazem o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedro Júnior, o homem do futebol. Dessa maneira, pode acabar sobrando para Rui Costa, que é diretor executivo de futebol do São Paulo, assim como o Pelaipe tem toda a sua história no futebol iniciada no Grêmio, só que o Rui nesse momento não vive em fase tão estável no São Paulo. Ele é o braço direito do Carlos Belmonte, que é o diretor institucional, diretor estatutário do departamento de futebol. E o Belmonte andou se desentendendo com o Júlio Casares, está mais distante do presidente, até por isso existe uma especulação de que o Belmonte corre risco de demissão. Se o Belmonte for dispensado, é natural que o Rui Costa tenha sua posição enfraquecida. E diante desse cenário, com uma proposta para ser o homem do departamento de futebol do Grêmio a partir de 2026, dá para dizer que passa a ter uma boa chance desse negócio acontecer. O time do Cruzeiro, que já foi eliminado lá na Sul-Americana, até largou a competição, vem crescendo de rendimento coletivamente. E ontem o Cruzeiro esperou a hora certa para abrir o placar, para ampliar o placar, para se impor no jogo, porque tem qualidade técnica, porque hoje está muito bem entrosado e a gente vê que as jogadas funcionam e quando chega a bola no Caio Jorge, especialmente, normalmente é gol. O Cicinho é uma equipe hoje que é protagonista e o Galo, ele tem momentos como quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas perder em casa é sempre um banho de água fria. É um banho de água fria e, assim, poderia até ter sido mais se o Cruzeiro... Não vou falar que levasse a sério, porque o Cruzeiro, na verdade, jogou para o gasto. Nós vemos um Cruzeiro que vence no conjunto, né? O esquema tático, os jogadores ali, o meio de campo do Cruzeiro é muito forte. E quando a bola chega no ataque, chega ali com muita qualidade, enquanto o Atlético Mineiro depende de individualidades. Ou uma bola parada, saída do pé do Scarpa, ou senão o Hulk tentando jogadas individuais. Então a gente vê isso no Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro é um elenco ali, um grupo muito fechado que joga por música, né? O Cruzeiro está jogando futebol muito bonito. Quando colocou a bola no chão, a saída dos zagueiros de surpresa surpreendeu também o Atlético Mineiro. Então uma equipe muito bem treinada. Não que o Atlético
Atlético não seja uma equipe treinada. A questão é que os jogadores do Cruzeiro entendem mais a linguagem do seu treinador, que deitou. O Cruzeiro na deitou. verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte. E o torcedor atleticano tem que Na verdade aguentar essa, você tem que falar isso aí, Cicinho. Não, eu vou falar, não falo você. Tem o Mineirão e tem o MRV Arena, é isso aí. MRV Arena. Não, realmente o Cruzeiro jogou muita bola, enquanto o Atlético Mineiro fez um jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. Mas tem um jogo da volta, encaminhou muito bem, né, essa classificação do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro, como o maior de Minas, com certeza vai ser outro jogo lá no Mineirão. Eu não tô entendendo, o maior de Minas é o Cruzeiro. Não, um jogo não faz se apequenar. Jogo, é só se você pegar a história, irmão. Um jogo você não muda a história. A história, um jogo o maior você não campeão muda da a Copa história. do Brasil. Então tem que respeitar. Você dá um pitaquinho naquilo que é o objetivo. Mas mudar a história, não vai mudar. Olha os títulos, quantos títulos o Cruzeiro tem e o Atlético tem, com todo respeito ao Atlético, o Cruzeiro com certeza é maior. E ontem o Cruzeiro mostrou que ele é organizado dentro de campo. Dentro de campo grandeza e fora na de história. campo. O Cruzeiro é organizado tanto dentro e fora de campo. Então isso mostrou, refletiu dentro do campo. Olha, vou ter que chamar o Ronaldo, que é neutro, mais ou menos, nessa história. Né? Não é porque ele tem uma identidade com o lado azul mineiro, já jogou lá, inclusive. Mas tem um detalhe, Rona. É clássico, é tudo diferente. E eu acho que num clássico, quando você faz 2-0 na casa do adversário, você coloca uma super responsabilidade para o jogo de volta. O Galo vai desnorteado. Desnorteado e praticamente sem rumo. Porque, vou falar para você, Cici, você tá aí batendo, soprando contra o vento, a farofa tá vindo tudo em cima de você, né? Sabe por quê? Porque a festa, quem faz lá na Casa do Galo, o Cruzeiro tem feito. A história está dizendo isso. E aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Já foi lançado o Allianz Parque São Jorge. Nem vem. Nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, irmão. Quando você pega um adversário assim, desse tamanho, Edu, você tem que passar o trator. E o Galo sentiu isso. E a Renata falou do Hulk. Realmente, o Hulk ontem não estava bem, não tem condição. Muito apagado no jogo. Muito apagado. E vamos, então, tratar um pouquinho desse Clássico Mineiro, o jogo que abriu essa rodada de partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo começou um pouquinho mais cedo. Você também acompanhou aqui com a transmissão da Jovem Pan. Esse Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Um primeiro tempo animado, né, Bruno Prado? Você que esteve na transmissão dessa partida. Primeiro tempo animado, apesar do 0-0. E na segunda etapa, como destacou o nosso Fábio Piperno, foi a noite dos selecionáveis. Fabrício Bruno marcou e depois Caio Jorge ampliou para a equipe do Cruzeiro, que tem uma ótima vantagem, pensando em classificação e pensando que decide como mandante a equipe do Cruzeiro, Bruno. O Cruzeiro está muito bem encaminhado. O Cruzeiro é melhor que o Atlético, né? O Campeonato Brasileiro mostra isso. O Cruzeiro está melhor que o Atlético, o time é muito bem ajustado. O primeiro tempo foi mais equilibrado, mas no segundo tempo o Cruzeiro dominou o jogo. Até teve chance de fazer um terceiro gol ali. O Atlético no segundo tempo ameaçou muito pouco o Cruzeiro, principalmente depois do primeiro gol, que foi um golaço do Fabrício Bruno, né? Acertou um chute de longe, um golaço do zagueiro. E depois ele deu assistência pro gol do Caio Jorge, ele de cabeça, né? Foi um escanteio, o Fabrício Bruno subiu, cabeceou e a bola caiu no pé do Caio Jorge, que fez o gol. O Cruzeiro, acho, hoje praticamente selou a sua classificação. O Atlético viveu muito de bola longa, lançamento direto da zaga para o ataque, para o Hulk tentar se virar. O Hulk, por melhor que seja, não vai conseguir sozinho carregar o time nas costas, mas deu para ver no segundo tempo claramente um time que está bem, que está confiante, que está bem organizado, muitas vezes subindo a marcação, pressionando a saída de bola do Atlético. O Atlético errou muitas vezes na saída de bola. Vários lances o Atlético foi sair, erraram passe, deram um passe no pé do jogador do Cruzeiro. Então, uma vitória bem justa do Cruzeiro. 2-0 foi merecido e o Cruzeiro vai avançar. Não acredito que o jogo do Mineirão seja tão diferente do jogo de hoje. O Cruzeiro deve passar aí para a semifinal e provavelmente um Corinthians e Cruzeiro aí tá bem desenhado para a semifinal da Copa do Brasil. Vamp, dá para cravar que o Cruzeiro está classificado para a semifinal da Copa do Brasil? Pelo que eu vi um pedaço do jogo, não vi o jogo todo, né? Aqui mesmo no estúdio. Pelo que o Cruzeiro jogou hoje, o Atlético Mineiro não apresentou, né? O Cruzeiro joga agora diante da sua torcida, dentro do Mineirão, podendo até perder por um gol de diferença, ou se perder por 2, até levar a partida para os pênaltis, e aí tem o Cássio de um lado. Eu acho que eu apostava no Atlético Mineiro no duelo. Primeiro, eu gosto do Atlético, né? E segundo, eu acreditava mais no time do... Mesmo o Cruzeiro vendo um melhor momento,
Eu acho que fica, viu? Acho que esse 2-0 é uma vantagem muito grande para você reverter diante de uma equipe que está bem, vivendo um grande momento, e você ter que ganhar com 3 gols de diferença. Sem tomar nenhum. Muito difícil. Mesmo tendo um Hulk. E parece que esse Galo, ele não consegue engrenar nessa temporada. O Galo, assim, por exemplo, o Júnior Santos, ele não foi barato pro Galo. Nem entrou no jogo. Não entra no jogo, não sei se o Cuca não gosta dele, assim, do futebol dele. Tem o Biel que chegou agora. Você tem ainda o Bernardo, né? Que nessa volta não se encontrou. Não, é isso que eu tô falando assim, daquele... Rony estava no banco. Rony estava no banco, começou com Coelho, Hulk e Dudu e o Scarpa. Olha o quadrado e olha quantos caras tem no banco que seria titular nas outras equipes. Gabriel Menino estava no banco. O Gabriel Menino. Renier entrou. O Renier acabou de chegar. Saiu o Igor Rabelo, né? Que foi pro Igor Rabelo, né? Eu, sinceramente, assim, ó, o Júlio Santos, no futebol que ele jogava no Botafogo, me surpreendeu muito. O Cuca tá dando poucas oportunidades para ele, viu? É verdade. E ele não foi barato, não. Ele foi um jogador caro. Ele foi caro. Ele saiu do Botafogo como campeão da Libertadores, campeão brasileiro, artilheiro da Libertadores. Fez gol na final contra o Atlético. Fez gol e pouco utilizado. E não é logo assim... Não é só pouco utilizado, não chega nem perto a brigar por posição com outros. Exatamente. E o Galo parece que não está conseguindo engrenar nessa temporada, né? Já veio de uma temporada passada que foi bastante esquisita também, né, Piperno? Que foi finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores, perdeu os 2. E chegou na última rodada brigando contra o rebaixamento. Ou seja, uma temporada muito esquisita do Galo. E nesse ano, também, no Campeonato Brasileiro, já frequenta a parte de baixo ali da tabela, o meio da tabela, a parte de baixo, já há algum tempo. Não conseguiu em nenhum momento brigar lá em cima por vaga no G6 ainda. Acumula uma série de resultados ruins. Na Copa do Brasil agora sai atrás contra o seu maior rival, o Cruzeiro. Na Copa Sul-Americana até está classificado, tudo bem. Mas em nenhum momento um desempenho convincente do Atlético Mineiro nesse ano de 2025 sob o comando do Cuca, né, Piperno? Você tem toda a razão. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim é o primeiro Cruzeiro desde 2018 que de fato é bem melhor que o Atlético. O Cruzeiro foi bicampeão de Copa do Brasil 17, 18, né? Bem no finalzinho daquela sequência vitoriosa, tinha sido bi-brasileiro 13 e 14. E era um Cruzeiro, né, nos seus últimos suspiros aí de time gastador, perdulário, aquelas administrações temerárias e tal. Ganhou a Copa do Brasil e depois começou a debacle, né? Começou a queda livre e que deu no que deu, né? Tudo que a gente assistiu depois, um Cruzeiro indo à bancarrota. O Cruzeiro se reconstrói, se reergue, e esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, pela primeira vez, ele é um Cruzeiro melhor que o Atlético Mineiro desde então, porque com o Galo aconteceu exatamente o oposto, né? O Galo viveu um pequeno ciclo virtuoso, sendo campeão brasileiro de Copa do Brasil em 21, ano passado mesmo, fez 2 decisões de Copas, é um Atlético que inaugurou seu estádio. Aliás, esse foi um presente que o Cruzeiro deu para os 2 anos na Arena MRV completados hoje, né? Então, um Cruzeiro que vai aparentemente iniciando um outro ciclo muito virtuoso, faz ótima campanha no Brasileirão, ao contrário do Galo, que vive um momento inexplicável. Já foi mal ano passado e agora, de novo, é um Atlético Mineiro muito abaixo do que se imaginava. E aí vai uma reflexão em relação ao Cuca. É interessante que o Cuca é um dos técnicos em atividade aqui no futebol brasileiro de melhor currículo, isso é indiscutível. O Cuca trabalhou muito bem em vários clubes. O Cuca é, talvez não, ele é certamente o mais vitorioso técnico da história do Galo. Mas assim, o Cuca, na volta a várias equipes, ele fica muito longe do que ele fez na passagem anterior. Foi assim no Palmeiras, campeão em 16 e muito mal em 17. Foi assim, por exemplo, agora no Galo. O Cuca, em 2004, né, no São Paulo, teve uma passagem boa. Ele sonhava em retornar ao São Paulo e quando voltou, também não se ouve bem.
Então, é um traço estranho, enfim, no currículo do Cuca, um técnico. Conhece futebol, extremamente competente, capaz de armar muito bem o Galo para 3 confrontos em sequência contra o Flamengo. Foi tudo 1-0. E o Galo ganhou uma e depois, a segunda vez, mesmo perdendo, conseguiu a conquista da vaga na Copa do Brasil. Mas a verdade é que, tirando aquele breve recorte daqueles jogos lá contra o Flamengo, do início do Campeonato Brasileiro para cá, o Galo vai, de fato, muito mal e muito abaixo do que se imaginava. E não pode nem reclamar de continuidade, o Cuca, né? Porque ele encerra muitos trabalhos por opção própria, né? Sim. Poderia ter continuado em vários clubes e acabou... Mesmo no Galo em 21. Mesmo no Galo em 21 também. Todos esses poderia ter continuado e acabou optando por sair. Uma decisão própria. Mas, Bruno, o que chama a atenção nesse Atlético Mineiro é que, não sei se você vai concordar, mas parece que o Galo ainda tem uma Hulk dependência muito forte, né? Se o Hulk ou não joga bem, parece que o Galo, como um todo, não consegue funcionar, né? Isso é bastante preocupante para o torcedor do Galo. Sim, depende muito do Hulk, sim. O time não anda bem coletivamente, e aí depende do seu jogador mais talentoso, que já é um veterano, mas ainda é um cara muito importante para o Atlético Mineiro. O coletivo não é bom mesmo. E outros jogadores que... O Atlético tem jogadores de qualidade, né? O Vampeta acabou de falar, os jogadores aí do Galo tem jogadores bons, o Scarpa, o Coelho, o Dudu, aí você tem o Rony no banco, o Júnior Santos no banco, mas quando o coletivo não está bem, dificulta para todo mundo. Alguns jogadores, tem assim, uma dúvida, o Dudu, por exemplo, eu não sei se o Dudu vai conseguir retomar um bom nível, né? O Dudu teve aquela lesão no Palmeiras, Piperno sempre lembra, e é verdade, ele não estava jogando bem antes de lesionar, mas aí machucou, ficou um tempão fora, quando voltou ao Palmeiras não voltou bem, na curta passagem no Cruzeiro também não foi bem e até agora no Atlético não se acertou. O time realmente depende muito do Hulk, né? Se o coletivo tivesse melhor, talvez alguns desses jogadores também estariam melhores, também estariam rendendo mais. Só que como não rende, aí tem que esperar ele tirar um coelho da cartola ali, uma falta, até gol olímpico ele já fez esse ano, mas não vai ser sempre que o Hulk vai conseguir salvar o Atlético. Vamp, pra gente encerrar esse assunto Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, não tem como não falar também de Caio Jorge. 18 gols nessa temporada, 15 no Campeonato Brasileiro, 3 na Copa do Brasil, convocado para a Seleção Brasileira e hoje decisivo mais uma vez, está vivendo uma baita fase o Cajota. Jovem, né? Jovem de tudo, pegou as oportunidades com unhas e dentes, né? Tá bem, tá vivendo um grande momento, guardou mais um hoje, no Clássico, né? Convocado para a Seleção Brasileira e tem mais, né? O Gabigol na dele, quietinho, respeitando, entrou no jogo. Né? E hoje você vê uma dupla ali de um trio, né? Um trio muito interessante, com o Wanderson pelo lado e o Matheus Pereira por dentro, né? Trio rápido, muito bom toque de bola. Hoje até me surpreendeu, que é tão entrosado que teve uma saída de bola do Atlético Mineiro que o Lucas Romero rouba a bola, sobe pro Caio Jorge, achei que ele ia finalizar e tentou rolar pro Matheus Pereira. Não sei se você viu esse lance, se você não assistiu. Eu digo, pô, não tava nem com aquela... Sem fominha, qualquer atacante ali já destampava e chutava pro gol. Ele tentou dar a bola pro Matheus Pereira, de entrosamento que eles estão juntos. Será que ele vai ganhar uns minutos com o Ancelotti nessa data FIFA? O Ancelotti é muito fã do Pombo, né? A gente não sabe como é. Não, tem o Pombo, tem o João Pedro, o Matheus Cunha já não está jogando por aí, mas pode fazer isso também. Eu não sei nem quem é essa seleção que ele vai escalar. A minha, por exemplo, eu acho que vai ser Alisson, na direita o que joga no Mônaco, né? O Wanderson. A dupla de zaga Marquinhos e Gabriel Magalhães. Eu acho que vai ser isso. Para a lateral esquerda ele não convocou ninguém. Outro, né? Não convocou ninguém. Não convocou, então ele vai de... Caio Henrique ou Douglas Santos? Acho que ele vai de Caio Henrique. Joga no Mônaco também, né? Isso. Os dois no Mônaco. Aí Casimiro na cabeça da área, Paquetá. E quem mais ali, meu Bruno Deus? Guimarães. Bruno Guimarães. Esse trio aí. Aí Rafinha. Quem mais tem ali? Pode ser o Pombo, João Pedro. O Pombo, João... Ele gosta do Pombo. Ele gosta do Pombo. Rafinha, Pombo e tem outro. Martinelli. Não. Tem o Estevão. Não. Quem mais? Luiz Henrique. Luiz Henrique, o Estevão. Chamou o Matheus Cunha, chamou... eu acho que vai o menino Estevão.
Aí o PH tá gritando no meu ouvido, João Pedro. Não sei se vai começar como titular. Pode ser, né? Pode ser que comece como titular. Mas enfim, então já fechamos esse tema Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, jogo da volta que acontece no dia 11, quinta-feira, às 7h30 da noite, no Mineirão.